De vez em quando no mundo surge alguma coisa que desafia tudo o que a gente acredita. Uma coisa que não devia existir, mas que mesmo assim existe. Mas o que acontece quando o terror é real? Quando não é roteiro de filme, nem superstição, nem lenda. Quando existem provas, nomes, datas e o horror foi vivido na pele. Em todo canto do mundo existem ruínas onde o medo deixou marcas. Casas que não aceitam silêncio, mistérios inexplicáveis e pessoas de carne e osso que viveram coisas que ninguém deveria viver. O mais assustador é isso. Às vezes o medo que a gente passa vendo os filmes de terror é muito mais leve do que o medo que a gente pode ter quando descobre o que aconteceu na vida real. Fala pessoal, Peter aqui. Uma criança de 4 anos viu a porta da casa se abrir com violência. Eram policiais armados que entraram gritando, revirando tudo. Um deles mostra uma foto para a criança e pergunta se ela conhece a mulher da foto. E com a inocência que só uma criança tem, ela responde que sim, que aquela moça estava ali, no quintal. A menina aponta com o dedo e naquele instante o mundo parou. Porque o que estava ali, onde ela apontava, eram corpos esquartejados de 2 vítimas dos canibais de Garanhuns. Você vai conhecer uma das histórias mais perturbadoras do Brasil. A história de uma menina que foi ao mesmo tempo vítima, sobrevivente e heroína. Essa é a história de Emanuele. Para entender até onde o ser humano pode ir, a gente precisa encarar o que existe mais sombrio, a falta de limite para a maldade. Essa é a história dos canibais de Garanhuns, um trio que chocou o país em 2012 com assassinatos, rituais, uma seita inventada por eles, golpes e canibalismo. Mas o que quase ninguém sabe é que no centro de tudo estava uma criança, uma menina que viveu o inferno de perto por anos e sobreviveu. A história começa na cidade de Olinda, no ano de 2008. Nessa época, uma adolescente de 17 anos andava pelas ruas com uma bebê nos braços. O nome dela era Jéssica Camila da Silva Pereira. Ela era rebelde, fugia das regras, não queria saber da escola. Mas, acima de tudo, ela era uma mãe. Jéssica tinha nos olhos o cansaço de quem já viveu demais, mesmo com pouca idade. E nos braços uma menina de 2 anos com um nome desconhecido. Mas aqui a gente já vai usar o nome que ela ia ter, ok? Emanuele. Por mais rebelde que a Jéssica fosse com a família, ela tinha algo inegociável na vida. A filha dela. Jéssica não se separava da bebê, mesmo que estivesse perambulando pela rua, pedindo esmolas, dormindo numa casa abandonada ou pedindo comida nas esquinas. As duas viviam na base de ajuda, né? E eram um tipo de pessoas invisíveis numa cidade turística. Talvez fosse melhor que ninguém reparasse nelas, mas alguém reparou. E foi aí que o destino das duas, uma mãe adolescente, uma criança de colo, foi selado para sempre. Num dia qualquer, um casal se aproximou. Um homem e uma mulher bem vestidos, simpáticos e gentis. Ele dizia ser professor de educação física e ela falava com doçura, prometendo uma vida nova. Eles contaram para Jéssica que estavam procurando uma moça para ajudar em casa e viram nela uma possibilidade de ajudar ao mesmo tempo que seriam ajudados.